Agora, você sabe diferenciar a tristeza da depressão? Quando um caso ele é mais grave, quando é necessário procurar ajuda? Sempre, né? Tanto na tristeza quanto na depressão, é sempre bom nós vencermos esse problema. Agora, você sabia que a depressão, gente, ela é a quarta principal causa de incapacitação em todo o mundo? Já parou para pensar? Quarta causa, gente, é muito grave. Muita gente com problema e crescendo cada vez mais as estimativas. De acordo com projeções da Organização Mundial de Saúde, a OMS, gente, em 2030, ela será o mal mais prevalente do planeta, à frente do câncer e de algumas doenças infecciosas. Como nós podemos prevenir? É possível? É, e durante todo o Vida Plena estamos falando sobre esse assunto. Mas, em especial agora, vamos saber diferenciar tristeza, depressão, quando é o momento de buscar ajuda. Não é isso mesmo, Letícia? Isso mesmo, Tamara, inclusive porque o assunto é muito sério, né? Você trazer aí alguns dados e pesquisas trazem dados alarmantes sobre essa questão, né? Você falava da OMS trazendo essas informações e um estudo epidemiológico publicado na revista especializada BMC Medicine, 121 milhões de pessoas estão depressivas em 2012. É uma situação que merece o nosso cuidado. Pesquisas brasileiras também apontam aí, né, a realidade deste assunto no nosso país. Segundo dados de um estudo realizado pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, quando considerado um período de 12 meses seguidos, o Brasil lidera entre os países em desenvolvimento o ranking mundial de prevalência da depressão. 18% da população que participou da pesquisa estava depressiva há pelo menos um ano. Ranking que a gente não quer liderar, né, gente? Afinal de contas, a gente sabe que a depressão tem que ser encarada, sim, como um problema grave de saúde, merece a nossa atenção, não pode ser lidada como algo assim, a pessoa resolve sozinha, vai dar conta do recado. A gente precisa olhar com atenção para essas questões. Agora, como diferenciar? Como saber, né? O que é a depressão? O que é a tristeza? Como lidar com ambas? A gente vai conversar hoje aqui no programa Vida Plena sobre esse assunto com a Triana Potal, psicóloga, que é a nossa convidada de hoje. Triana, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Vida Plena. Obrigada a vocês, é um prazer sempre estar aqui. Queria começar conversando sobre a diferenciação. Tristeza e depressão são a mesma coisa? Como que a gente consegue diferenciar uma da outra? Olha, a diferença básica, essencial, é o tempo de duração. Então, a gente fica triste, todo mundo fica triste, um dia ou outro, mas essa tristeza vai embora. Se essa tristeza começa a persistir por mais de 2 semanas, durante todo o dia, várias horas por dia, aí a gente já pode pensar que a pessoa está entrando num processo depressivo mesmo, como doença. Então, a tristeza, ela é passageira, né? A pessoa retoma, e a depressão também, ela começa a incapacitar a pessoa, apresentando sintomas. E esses sintomas, os sintomas mais comuns, é a anedonia, que é a falta de fazer as coisas que a pessoa costumava gostar de fazer compras, passear, jogar tênis, enfim, os hobbies e as coisas que ela tinha mais predileção. A apatia, distúrbios do sono, seja sonolência demais ou também a falta de sono. Acontece de pacientes acordarem, acordar no meio da noite e não conseguir dormir mais. Aí passa o outro dia inteirinho com sono. Os distúrbios alimentares, de hiperfagia, onde a pessoa come mais, come bastante, ou também a pessoa passa a emagrecer por comer menos. Entre outros sintomas, dores pelo corpo, sensação de incapacidade, de vitimização, são vários sintomas. E um dos critérios, né, os critérios que a gente usa também para classificar a depressão como doença, é ter pelo menos 5 desses sintomas que eu citei, né, para ser classificado realmente como doença. E quem consegue classificar como doença é um psicólogo, um psiquiatra? Quem seria o especialista? Ambos são capacitados para isso. No entanto, a terapêutica, né, de início, dependendo do grau, porque a depressão tem graus. Sim. Né? Então, se é uma depressão leve, a gente pode pensar que a psicoterapia possa inicialmente dar conta, né? No entanto, uma depressão mais grave, ela precisa de medicação. E essa medicação, quem vai prescrever é o psiquiatra. Certo. Agora, Triana, por exemplo, a gente percebe aí que um país como o nosso vem se desenvolvendo, as pessoas estão
com cada vez mais poder aquisitivo. Então, tecnicamente, estariam se realizando até mais financeiramente. Por que na atualidade há tantos casos de depressão? Existe, assim, uma estimativa, uma pesquisa que aponte quais seriam os motivos de, na atualidade, termos tantos casos? Olha, a gente tem ansiedade, mudança, assim, a vida desregrada também, isso contribui. A pessoa muitas vezes não tem tempo, ela sofre um luto, uma perda de um ente querido, alguma coisa, ela não tem nem tempo para processar isso, porque a vida continua não permite. No mesmo ritmo, né? Então, e também uma questão de mudanças de padrão de ver as coisas, né? Então, as pessoas estão muito materialistas hoje em dia, então elas precisam, ficam mais individualistas. Isso também pode levar a exigir demais do mundo, e quando não tem, a tristeza vem, a tristeza vai aumentando, e ela pode levar, é uma das causas que pode levar à depressão, junto com outras causas genéticas, hormonais, enfim. Agora você falava dessa questão, né, desse salto. Às vezes a gente olha alguém, né, assim, aquela pessoa chora muito, é uma pessoa depressiva. Você falava que um dos sintomas da depressão é a apatia. Às vezes, então, nem sempre o choro, uma pessoa assim mais expansiva na questão sentimental, é uma pessoa que necessariamente apresente um quadro de depressão. Não correto? necessariamente. Algumas pessoas são mais emotivas, mas a labilidade emocional, aquela pessoa que tem o choro fácil, ela pode sim. É um dos sintomas também, que eu não havia citado, mas é um dos sintomas. A pessoa fica muito frágil e tudo a abala, né? Geralmente as pessoas são pessimistas, elas veem um mundo mais cinza. E como que a gente diagnostica a depressão, né? Observando esses sintomas nas pessoas. A prevalência é maior nas mulheres, as mulheres têm uma maior tendência, mas a gente vê que tem um número crescente de homens que apresentam a depressão. Talvez eles demorem mais para pedir ajuda e para demonstrar, né? Eles tendem a ser mais fechados, né? Então acabam não mostrando tanto esses sentimentos, esses sintomas, para que a gente possa perceber. Quebrar essa questão, esse preconceito é importante, né? Porque muitas vezes não se incentiva que o homem entenda os próprios sentimentos, os seus sonhos, os seus anseios, as suas limitações também. Então, buscar desenvolver isso desde a infância seria um fator importante, assim, um homem ou mulher que consegue pensar mais sobre essas questões, os seus sentimentos, as suas questões, consegue às vezes identificar, ou a própria família consegue identificar mais fácil? Sem dúvidas, mas ainda a questão do preconceito é muito grande. Sim. Então, muitas vezes a pessoa até percebe, ela já passou por um profissional, ela tem o diagnóstico e comunica a família recebe isso com ressalva. Mas imagina, isso é bobagem, vai tomar remédio que causa dependência. Os antidepressivos, eles não causam dependência. Apesar do tratamento geralmente ser prolongado, ele não é um tipo de medicação que cause dependência. Os ansiolíticos, sim, que muitas vezes são associados aos antidepressivos. Mas os antidepressivos, que são o tratamento de base, não causam dependência. Perfeito. Então, a gente vai conversar mais um pouquinho daqui a pouco. Eu quero saber, inclusive, mais sobre o tratamento. Né? Porque a depressão ela não precisa ser uma constante na vida da pessoa, né? É possível você procurar ajuda e obter grandes resultados, sim, certo? Certamente. Então, a gente vai saber de como, né, buscar ajuda, que profissional procurar, o que você na sua casa pode fazer sobre esse assunto, porque a grande questão é vencermos esses obstáculos, esses desafios. A gente conversa sobre esse assunto aqui no programa Vida Plena. Queria trazer mais um destaque dessa publicação do jornalista Paiva Neto, Como Vencer o Sofrimento. Na página 24 ele nos escreve o seguinte: ninguém cresce nesse mundo se não souber vencer a dor. Lamentar não adianta. A luta é que nos dá a valiosa chance de progredir. Essa luta que surge justamente da vontade de nós vencermos os desafios, Tamara, porque nenhuma condição, e ainda mais essas condições de tristeza, de depressão, são eternas na nossa vida. A gente precisa querer vencer, ou pelo menos assim, contar com a ajuda da nossa família, que também quer a nossa vitória. Com certeza. Acho que o primeiro passo é não aceitar. Não podemos aceitar. Eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa pessimista. Não aceite isso para a sua vida. Não, eu não sou pessimista, eu não quero isso para a minha vida. A gente sabe que é muito difícil. Problemas econômicos, financeiros afetam. Problemas muitas vezes com as drogas,
problemas de um ente querido nosso que parte, né? Como podemos lidar muitas vezes com muitas situações que chegam até nós, né? Como um susto até mesmo. Como não nos deixarmos abater diante dessas situações? É possível, gente. É possível sermos mais fortes. Porque nada por acaso, nada acontece em nossa vida por acaso. Aprendemos isso, que somos preparados sim para tudo superar. Agora, precisamos de ajuda? Com certeza, por isso que o Vida Plena traz tantas informações importantes, traz os especialistas, para que conheçamos as ferramentas também para cuidar da nossa mente, do nosso corpo físico, mas e do nosso coração, do nosso espírito. Nós destacamos aqui também que, como dica, buscar os ensinamentos do Divino Mestre faz muito bem, fortalece a nossa alma, porque ele nos mostra que não existem impossíveis. E é um grande exemplo de é um exemplo. Tanto que o criador da Boa Vontade TV, ele sempre nos alerta assim, todas as criaturas de boa vontade, a partir do extraordinário exemplo de Jesus, tornam-se capacitadas para pegar até mesmo da dor e alavancar a coragem, alcançando a vitória prometida por ele aos que perseverarem nas suas palavras, conduta e obras. Então, quando a gente fala de pegar a dor e alavancar a coragem, a gente tem tantos exemplos na história, né? Temos quantos nomes que no momento de dor, no momento de desafio, conseguiram fazer coisas maravilhosas, né? Se a gente pega músicos consagrados como Beethoven, que mesmo surdo, com uma incapacidade, ele conseguiu fazer coisas maravilhosas, e a sua principal sinfonia foi feita num momento de grande sofrimento da sua vida física. Assim como Gandhi, que mesmo preso, ele conseguiu o quê? A liberdade de todo um povo. E quantos nomes que pegaram, sim, desse momento de sofrimento, ou de dor, ou de desafio, e alavancaram-se para vencer. Por quê? Porque tiveram boa vontade, disposição e buscaram a força nesse poder superior. É uma dica para todos nós. E Jesus é o nosso grande exemplo, né? Ele que mesmo diante da crucificação pediu por aqueles que estavam ao seu redor. Então, sem dúvida, né? Olhar para a nossa existência, pensarmos nos desafios da nossa vida, buscarmos melhorar a nossa existência é fundamental para a nossa vida, e a gente precisa desse gás maior na nossa existência. É verdade. Olha só, temos aqui uma primeira atitude da Marla, gente. A Marla Fernandes dos Santos mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tudo bem, Marla? Seja bem-vinda ao Vida Plena sempre. Ela deu um primeiro passo aqui. Além de envolver o nome dos filhos no momento ecumênico de orações da Religião Divina, que acontece daqui a pouquinho, né? O Leonardo, a Ágata, também o seu ex-esposo, o Leonardo. E todos que estão na grande pátria espiritual, ela está solicitando a presença, a visita da Religião Divina no seu lar. Com certeza será atendida. Muito obrigada, Marla, pela sua participação, e parabéns por essa iniciativa. Você vai ver que o seu lar se encherá de paz, com certeza. Sem dúvida. E a gente vai continuar conversando sobre esse assunto, né, para que juntos consigamos vencer os desafios da nossa vida. A gente está conversando hoje sobre depressão, tristeza, né? Entendendo a diferença de cada uma delas e pensando também sobre a importância de olharmos para esse desafio como sim, um desafio a ser superado, mas não como uma coisa que pode ser descartada, né, gente? Olharmos para a nossa família, para nós mesmos, com esse olhar fraterno é fundamental. Estamos conversando com a Triana Portal, psicóloga, aqui com a gente, falando sobre o assunto. Triana, você falava do tratamento. É importante procurar ajuda especializada, uma vez que você perceba que existe ali uma possibilidade de uma doença instalada, certo? Certo. É importantíssimo procurar tratamento, até porque a doença ela pode progredir. Sim. E por mais que muitas pessoas achem isso, se surpreendem quando a gente fala, a depressão leva à morte. Ela leva à morte por imunossupressão, que a pessoa fica suscetível a pegar as doenças oportunistas. A imunidade dela cai? A imunidade da pessoa cai, então ela pega um resfriado, que daí piora para uma pneumonia e vai. E ela vai a óbito por imunossupressão, por sepse, enfim, por complicações, e também por suicídio. Tá? Eu não sei exatamente a porcentagem que é, né, por imunossupressão e por suicídio, mas é um número grande de pessoas que a depressão leva. Então, é importante também que o profissional classifique o tipo de depressão. Nós temos as depressões monopolares, que são as clássicas, onde existe apenas a tristeza, né? A tristeza é constante, esses sentimentos, essa coisa, e ela
pode ser leve, moderada, grave. Nas depressões graves, a pessoa pode ter alucinações, ela já vai para a ideação suicida, né? E temos também a depressão bipolar, que muito se fala. Que faz a variação do... Exatamente. Então, alternância, né? a pessoa alterna períodos de depressão e períodos de mania, que a gente chama de mania, que é de alta energia e produtividade, euforia, enfim, completamente oposto. E daí ela, assim, cai na exaustão dessa fase e entra na fase depressiva novamente. E a medicação para cada um dos tipos de depressão pode variar. Perfeito. A gente, inclusive, tem a participação de uma telespectadora, a Norma Maria Cortesia Coelho, de Niterói, do Rio de Janeiro, que queria justamente saber mais sobre essa questão da bipolaridade. Ela também é um processo que pode se desenvolver na depressão, né? Sim, sim. A depressão bipolar é um tipo de depressão, como eu disse, e ela é muito difícil, porque, assim, é difícil para as pessoas que convivem entenderem, afinal, você estava triste, agora você... Ontem você estava bem, agora você não está mais. Né? E como que é? E aí a pessoa fica muito incompreendida, né? Porque ela é observada como uma pessoa que tem alterações de humor bruscas, né? E muita gente não sabe entender. A família, ela precisa, a gente começou a falar da família, né? A família, ela tem que ser orientada, até pelo profissional, a respeito disso, de como lidar com essa pessoa, porque muita gente vê com preconceito, então não aceita. Então, precisa desse laço, desse suporte familiar para que tenha aderência ao tratamento. E muita gente começa também o tratamento, a medicação geralmente demora pelo menos 2, 3 semanas para começar a fazer efeito. Eu estou tomando remédio, não faz efeito, demora um tempo. Né? O antidepressivo, ele não tem essa atuação, esse efeito imediato como um remédio para dor. O contrário também, Triana, se a pessoa começa a sentir os efeitos, se sente um pouco melhor e para o tratamento, isso também é um risco, porque ela pode voltar. Exato, por isso que eu digo assim, a aderência ao tratamento, a pessoa quando começa a ficar bem, não, já sarei. E não, o tratamento, como eu disse no começo, o tratamento medicamentoso para depressão, ele é prolongado. Né? Mesmo quando a pessoa já está bem, a gente mantém a medicação por um período para evitar uma recidiva, porque a recidiva ela sempre vem mais forte do que o primeiro episódio. E aí então a gente percebe que, por exemplo, o papel da família com o diálogo, com a identificação do problema é tão importante quanto a busca do tratamento. Sim. Né? A aceitação, a compreensão e não ter preconceito, aquela coisa de que a depressão é coisa de quem não tem o que fazer, isso é bobagem, é doença moderna, antigamente não tinha, mas sempre teve. Né? A gente tem relatos históricos lá lá da Idade Média, enfim, antes disso, de que existiam pessoas deprimidas. Né? Você percebe que existe um padrão familiar, as pessoas falam na genética, é controverso, mas as famílias mais deprimidas, elas acabam gerando filhos e netos, enfim, com essa tendência, né? E vai tendo uma tendência, uma sequência nisso aí. Inclusive porque além dos fatores genéticos, né, se o pai e a mãe já têm esse olhar mais pessimista, mais depressivo da vida, provavelmente isso se prolonga, né? Para a visão que ele acaba passando para o filho, né? Na personalidade da pessoa. Perfeito. Diana, importantíssimo a gente conversar desse assunto, queria convidar você para estar outras vezes aqui no Vida Plena, para a gente continuar abordando esse tema, que é importante ser falado para as pessoas perceberem que não precisam estar nessa situação, o importante é procurar ajuda e conseguir esse auxílio, né? Certo, será um prazer, pode chamar que eu estou aí. Algumas hipóteses, né? O estresse do dia a dia,